Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, até o verso 19, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que temos a oportunidade de ler esta noite. Senhor, e clamamos a ti que essa palavra venha a nos alimentar, venha a nos fortalecer, que possamos prestar atenção, ouvir atentamente, meu Deus, para que essas palavras não sejam jogadas ao vento, mas que haja, meu Deus, pelo menos um par de ouvidos, que haja pelo menos um coração desejoso de ouvi-la, um terreno fértil, meu Deus, para que a tua palavra possa dar fruto, para que a tua palavra possa edificar. Meu Deus, é isso que eu clamo entre os irmãos aqui presentes e os que estão em casa, que a tua palavra alcance a todos nós, meu Deus, que ela produza os efeitos que o Senhor deseja. Para isso eu me coloco nas tuas mãos como teu instrumento, que o Senhor me use de acordo com a tua vontade, com graça, poder e unção, para que eu seja o teu porta-voz essa noite. Assim eu oro com os meus irmãos, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem sentar. Amados, esta é uma das cartas pastorais, a segunda carta a Timóteo, também a primeira, e também a carta que Paulo escreveu a Tito. E apesar de serem cartas pastorais, elas não estão limitadas a pastores. Não é aquela doutrina, né, ou aquele pensamento de dizer, não, isso aqui não se aplica a mim, Paulo escreveu para pastores, isso aqui não tem muito que ver comigo, como até alguns pensam do Antigo Testamento, né? Pensam que isso não é mais para os dias de hoje, mas o que Paulo vai dizer, inclusive, nessa mesma carta, um pouco mais à frente, é que toda a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a justiça. Então toda a palavra é útil,
E certamente as cartas de Paulo a Timóteo têm muitas coisas para nos ensinar também, não somente no âmbito para pastores. O contexto da carta é de isolamento físico de Paulo. Você já ouviu dizer também que Paulo é a última carta que ele escreve, um pouco antes, né, de ser decapitado, segundo conta a tradição. Ele está preso e isolado fisicamente. Isso também nos fala hoje, porque de certa maneira há um isolamento físico de nós nos dias de hoje, né? O contexto atual também para nós é de isolamento, e isso pode incomodar muitos, pode desanimar, desencorajar muitos irmãos, mas nós vemos que Paulo não se deixou desanimar, mesmo sendo a sua última carta, sabendo que ele iria morrer. Ele exorta Timóteo, fala bastante de alegria, e ele, apesar desse isolamento, ele aproveita para exortar, para ensinar, para pregar, né, para direcionar, e graças a Deus que essa carta chegou a Timóteo, e também chegou a nós. Hoje, nós também temos acesso a ela. Então veja como Deus é maravilhoso e poderoso. Nada absolutamente segura a palavra de Deus. Por mais que o mundo tente suprimi-la, não é? Tente eliminá-la, Deus, como Ele é fiel, sempre irá preservar tanto uma minoria do seu povo, do seu corpo, que irá levar essa palavra adiante, como também irá preservar a sua palavra, ainda que seja numa caverna, como foi em Qumran, algum lugar. Deus, com alguém, de alguma maneira, para um grupo seleto e reduzido, Deus há de preservar a sua palavra, e essa palavra não pode ser represada, ela irá chegar até onde ela tem que chegar. E chegou a Timóteo, para quem foi interessada, e chegou para nós também, graças a Deus. Isso já nos ensina, não é, irmãos? Nada, nenhuma barreira pode impedir a pregação, pode impedir a palavra, o agir de Deus, nem estar em cadeias, estar isolado, nada disso pode aprisionar a palavra de Deus. E essa carta, como eu disse, ela tem muito a nos ensinar. Embora não haja pastores, né? Talvez poucos pastores vão ouvir a mensagem, mas, como eu disse, ela tem muito a nos ensinar. Conselhos preciosos para nós, para esse momento singular da nossa jornada, porque você vai ver aqui comigo que Paulo faz uma analogia de Timóteo com 3 pessoas, né? Com um soldado, né? Um soldado, com um atleta e com um agricultor. Paulo faz uma analogia com esses 3 personagens. E eu hoje queria conversar com os irmãos olhando a respeito da ótica do soldado. Tem soldados aqui de Cristo? Em casa também, com certeza, né? Nós louvamos até que nosso general é Cristo. E a Bíblia diz que Ele é o Senhor dos exércitos. Se Ele é o nosso general, nós pertencemos a um exército e somos pelo menos soldados, né, irmãos? Não vamos exigir patente, mas no mínimo somos soldados. Nenhum de nós pode fugir disso. Então, se você é um soldado, como Timóteo também era, e como o próprio Paulo afirma no final, que ele diz: combati o bom combate, Paulo também era um soldado. Então eu queria hoje ver com os irmãos a respeito da ótica de sermos soldados de Cristo. Que ensinamentos Paulo tem para nós nesse capítulo e um pouco mais à frente também, para o nosso contexto, para a nossa jornada, para o que estamos vivendo. Tem muita coisa a nos ensinar. Primeiro, logo no versículo 1, Paulo diz assim:
Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz a Timóteo, qual é o estímulo, como ele começa estimulando Timóteo, né? Como pode uma pessoa que está presa e prestes a morrer conseguir estimular alguém? Mas ele estimula a Timóteo dizendo: meu filho, se fortaleça, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Amados, é a graça de Deus que nos fortalece. A mesma maneira que um soldado, né, está ali no campo de batalha, ele precisa ser fortalecido. Nós também, nessa nossa jornada, precisamos de uma força, de um fortalecimento. Paulo diz que na graça de Deus há esse fortalecimento, e que está disponível e é inesgotável. Então, nós também precisamos aprender que nesses momentos de dificuldade, precisamos nos fortalecer na graça, no favor não merecido de Deus. Como Davi diz, né, em determinado salmo, ele diz: Senhor, salva-me pela tua graça. A graça de Deus, que já era, né, a sua maneira, né, o seu modo de salvação também no Antigo Testamento, a graça pela fé, ela englobava toda a benevolência, toda a capacitação, todo o poder, né? Tudo isso se concentrava nessa palavra que Davi usou e foi traduzida como graça de Deus. É de fato um favor que nós não merecemos. Fazemos parte desse exército, estamos na luta, na batalha, mas nós temos acesso a essa força, não como os Jedis, né? Mas temos acesso à graça de Deus. A graça do Senhor nos fortalece, ela está conosco. Então nós precisamos aprender, como Paulo diz a Timóteo: meu filho, você está prestes a enfrentar uma luta, porque eu não estarei mais aqui. Mas se você precisar se fortalecer, o estímulo que eu posso te dar é fortaleza na graça de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos nos fortalecer na graça de Deus. E Paulo, com certeza, podia falar sobre isso com muita propriedade, né? Se você for comigo lá na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 12, é um versículo também que os irmãos conhecem bastante, do versículo 7 ao 10, diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo então podia falar sobre isso, né, depender da graça, porque ele passou por essa experiência. Ele diz que para ele não se ensoberbecer com a grandeza das revelações, à medida que Paulo era usado, que Deus revelava, falava com ele, que ele era inspirado pelos milagres que ele fazia, para que ele não se ensoberbecesse, ele mesmo diz que foi posto um espinho na sua carne. E ele orou a Deus por 3 vezes, e Deus disse a ele: a minha graça te basta. Então, se nós estamos na luta também, irmãos, nós também não podemos nos gloriar nas batalhas, as vitórias que conquistamos, porque nós não somos tudo isso. Se o apóstolo Paulo faz menção a isso, dizendo que para que Deus me diminuísse e para que eu percebesse que o poder dele se aperfeiçoa exatamente na minha fraqueza, então Paulo diz com muita propriedade, não é, a Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, porque a graça foi
bastante para ele, porque quando ele estava fraco, como ele diz no versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Veja como também tem muita semelhança com o que um soldado passa e com o que nós passamos também. Há injúrias, há fraquezas, há necessidades, há perseguições, tudo isso. E nós, nesses momentos, percebemos quão pequenos nós somos, não é? Como nós não somos nada diante do cosmos, de todo o universo, e o que dirá de Deus? E aí percebemos que somos fracos. Então Deus, nesse momento, revela a sua grandeza e nos fortalece. Então Paulo falava com muita propriedade a Timóteo, e eu posso dizer também, sem medo de errar, que quanto mais difícil for a situação, mais abundante será a graça de Deus. Concorda? Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ora, irmãos, se quando há muito pecado, há mais graça ainda para poder salvar, quando há dificuldades, se nós também somos fortalecidos na graça, ela é bastante para nós. Quanto maiores forem as perseguições, as injúrias, as necessidades, tão maior será a graça de Deus sobre nós. Então nós precisamos aprender com a experiência de Paulo e de Timóteo, que a força, a nossa força, está na graça em Cristo Jesus. O segundo ponto que eu vejo aqui dos estímulos para o combate estão nos versículos 2 até 9. Dizem assim: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Veja os estímulos que Paulo dá para esse combate, para esse soldado Timóteo, ainda jovem. E todo soldado passa por momentos difíceis, necessidades, dificuldades. Talvez você já tenha visto algum seriado ou algum filme, não é? Em que nas guerras, às vezes, o soldado fica ali sozinho. Às vezes o cara é um piloto, cai, né? Já tem histórias, filmes que contaram histórias de soldados que caíram com o seu avião, caíram paraquedas, enfim, aconteceu alguma coisa e ele caiu nas mãos, ficou sozinho nas mãos dos inimigos, em terreno inimigo, passando por momentos difíceis, passando necessidades, dificuldades. Irmãos, a vida, né, de um soldado, quando ele está em guerra, em exercício, em luta, na batalha, não é uma vida fácil, não é uma vida boa. Eles não têm TV a cabo, não têm ar-condicionado, não têm a comidinha na hora que eles desejam. Muito pelo contrário, eles têm que passar por muitas provações. E é o que Paulo diz aqui no versículo 3: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então, para um soldado de Cristo, há momentos também difíceis. Há momentos em que passamos por injúrias, por aflições, por perseguições, por enfermidades também. Muitos de nós, quando nos acomete uma enfermidade, nós nos perguntamos: mas Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo justo comigo?
Irmãos, Paulo diz que há sofrimentos e que devemos passar, mas devemos encarar isso como o sofrimento de um soldado que está em batalha. O soldado também pode pensar: porque justo eu fui cair aqui nesse lugar, porque justo eu fui deixado para trás, porque exatamente eu caí nas mãos do inimigo. Então há estímulos para o combatente, para o soldado. Há sofrimentos, sim, mas há fortalezas em Cristo Jesus, porque mesmo em circunstâncias difíceis, o ânimo tem que ser passado adiante, irmãos. Mesmo nessas fases, Paulo estava num contexto muito difícil, mas o que ele faria? Você imagina que nós estivéssemos lendo agora a segunda carta a Timóteo, dizendo assim: Timóteo, eu te escrevi a primeira carta, meu filho, já estava ruim a situação, agora está pior ainda, nem pão eles estão me dando, sou açoitado todo dia, ó, que miserável, que pobre sou eu. Timóteo, tu está lascado, toma cuidado, cara. Imagina se Paulo escreveria uma carta assim. Não, ele não deixou as circunstâncias difíceis que ele deixasse um desânimo ser levado aos outros. Muito pelo contrário, ele procurou animar os outros que estavam em batalha, né? Então, nós que somos soldados, não podemos permitir que desânimo seja passado para os outros da tropa. Nós precisamos animar quem está lutando ao nosso lado. O soldado às vezes precisa disso. Às vezes o cara está cansado, não aguenta, ou está ferido, né? Mas sempre tem um outro soldado que pega ele, né, põe no ombro e ajuda a levar até o fim. Como também nós vemos, eu lembro de um exemplo, tenho a impressão que o corredor era espanhol, não tenho certeza, mas havia uma corrida, uma maratona, e o primeiro colocado estava bem à frente, né, do segundo, só que o primeiro colocado, a poucos metros da linha, não estava mais aguentando. E aí o segundo colocado foi se aproximando, e ao invés de passar por ele, deixar ele para trás e ganhar a corrida, não, ele foi, deu o braço para o cara, foi animando, dando força a ele, e deixou ele ganhar a corrida. Então veja que coisa tremenda. Ele fortaleceu alguém que estava junto com ele na mesma corrida. E isso para nós é difícil de entender, porque nós no mundo estamos numa corrida também, e se alguém na nossa frente parar e desanimar, muitos vão passar por cima, atropelar. Se bobear, ainda dá lá uma cotovelada no cara, joga ele para o meio fio, né? Para ganhar a corrida. Irmãos, é necessário manter o ânimo, passar ele adiante, como fez Neemias no capítulo 2. Vamos ler Neemias. Neemias 2, você sabe também o contexto. Neemias volta para Jerusalém, para a reconstrução dos muros, e ele enfrenta também dificuldades, né? Enfrenta adversidades. No capítulo 2, no versículo 11 ao 18, diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porte do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas?
Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Neemias, quando chega a Jerusalém, ele vai e faz uma análise, da situação, e já havia ali uma restauração, uma obra, mas uma obra tímida, uma obra desanimada. E ele chega e fala para todos eles e diz todas as palavras que tanto o rei como Deus fortalecera ele. E ele disse: ânimo, disponhamo-nos, edifiquemos. E eles então fortaleceram as mãos para a obra. Irmãos, é isso que é necessário para uma tropa. É necessário que alguém exorte, que alguém levante, que alguém fortaleça. É necessário um atleta que chegue do nosso lado, quando a gente está fazendo exercício, já botando os bofes pela boca, sempre chega alguém: não, vamos lá, falta pouco. Nós precisamos, a igreja, eu digo que nós precisamos, porque Deus não precisa de coisa alguma, mas o que nós precisamos nos momentos difíceis, nessas circunstâncias, é de alguém que passe o ânimo adiante. Um soldado ciente de que deve manter o ânimo da tropa elevado. Se não tiver esse ânimo, irmãos, um soldado não consegue lutar. Se não tiver essa certeza, essa convicção, o soldado desanima e acaba se deixando enredar, acaba deixando ele fraco, ele acaba sendo envolvido, enredado, cai no emaranhado do inimigo, é capturado. Como diz o versículo 4 da segunda carta ao Timóteo: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Um soldado, irmãos, ele não está pensando, no momento da batalha, ele não está pensando no inimigo, no outro, ou no que está acontecendo. Ele não deve pensar nisso, mas ele deve pensar naquele que o arregimentou, no porquê ele está ali. Por que eu estou na batalha? Porque se houver outro pensamento que não esse de foco, eles caem no emaranhado. O deixar-se enredar, que Paulo diz aqui, é que você seja enrolado, que você seja envolvido, que você caia mesmo numa armadilha do inimigo. E o inimigo, irmãos, como eu disse aqui no início, nós estamos numa batalha espiritual, e o inimigo coloca armadilhas no nosso caminho. E se nós, como soldados, não estivermos com o foco, não estivermos com o ânimo, e nos deixarmos enredar, perdermos tempo com as coisas dessa vida, e não com a luta pela qual nós aderimos, nós vamos cair nas armadilhas do inimigo, vamos perder tempo, e aí, perdendo tempo, a tropa não avança. Imagina se entre vários soldados, cada um quer pensar em uma coisa diferente. O objetivo é o mesmo, há um objetivo traçado, como dizem por aí, o soldado gosta de uma missão. Olha, a missão de vocês é essa, vocês têm que fazer tal coisa, vocês têm que chegar a tal ponto, e eles estão focados naquilo. Se cada um desejar fazer uma coisa diferente, não vão ter êxito. E aí, irmãos, se seguirmos assim, nesses estímulos que Paulo dá, nós haveremos de ver a recompensa, tal qual um atleta ou um lavrador. Porque Paulo diz aqui que nós devemos participar desses sofrimentos e não nos deixar enredar, porque igualmente, ele diz, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ora, irmão, se não tivermos isso, nós não merecemos o prêmio, porque seríamos como um atleta que não cumpre todo o circuito, trapaceia para ganhar. Nós não mereceríamos, a vitória. É semelhante também a um lavrador
que ele tem todo o trabalho, ele tem o direito, ele deve ser o primeiro, né, a participar dos frutos do seu trabalho. Então, se nós perseverarmos e crermos nesse fortalecimento de Deus, nós vamos ver a recompensa. É o que diz o versículo 6 e 7, que nós não lemos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Pondera sobre tudo isso, irmãos. Põe a sua cabeça para pensar, analisa nesse momento, no contexto que estamos vivendo. Não deixe o estímulo ir embora, não perca a fé, não enfraqueça na fé. Ouvimos nesse domingo sobre o perigo da apostasia. Cuidado, irmãos, com a apostasia, com o enfraquecimento da fé. Nós precisamos nesse momento buscar a fortaleza na graça do Senhor. Então é necessário que ponderemos tudo isso. Terceiro ponto aqui: soldados, às vezes, como eu disse, podem ser aprisionados pelo inimigo, não é? Nos versículos 7 a 9, ele diz: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Veja o que ele diz, Paulo, como um bom soldado. Olha, pondera sobre todas essas coisas e se lembre de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho, o evangelho que você também foi alcançado. Se lembra dessas coisas, porque eu estou sofrendo até com algemas. Paulo, apesar de ser um soldado do Senhor, ele foi aprisionado pelo inimigo. E, irmãos, às vezes o aprisionamento do inimigo não é somente físico. Você vai entender comigo. Veja, por exemplo, Jó. Vamos ver 3 exemplos aqui rapidamente. Veja o exemplo de Jó. Jó, ele foi por permissão de Deus, ele foi tocado por Satanás. Jó, ele foi privado dos seus bens, perdeu a sua família, perdeu a sua saúde. Jó ficou num estado lastimável. Ele chega, a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. A sua mulher diz: amaldiçoa o teu Deus. Então, irmãos, Jó passou por um aprisionamento e foi pelo inimigo. Não pense, então, que quando há esse aprisionamento é porque Deus falhou. Não é nada disso. Há uma permissão de Deus nessa história com um propósito. Mas Jó foi aprisionado, não fisicamente numa cela, mas eu posso dizer que Jó esteve como que prisioneiro, não ia a lugar algum, com feridas, se coçando com cacos, perdeu todos os seus bens, a família. Jó ficou num aprisionamento, vamos dizer, mental, não é? Emocional. Veja o caso de José. José, esse sim, esteve aprisionado, esteve em grades, mas foi levado como escravo, serviu a Potifar, foi preso, depois saiu da prisão e foi exaltado, não é, como o segundo em todo o Egito. Mas José também passou por um aprisionamento. Ele caiu nas mãos do inimigo, poderíamos assim dizer, mas com permissão de Deus, com um propósito no futuro que ele talvez naquele momento não entendesse. Um outro que a gente vai citar aqui é Jacó. Jacó, podemos dizer que foi prisioneiro de Labão. Nos primeiros 7 anos foi desejo dele. Ele, para ter Raquel, ele decide pagar, né, o seu trabalho, a sua estadia, e diz assim: eu trabalho 7 anos e quero a Raquel por esposa, porque eu me enamorei dela. E Labão concorda, ele trabalha os 7 anos, então foi de vontade dele. Mas Labão o engana e não dá Raquel a ele, dá a sua filha. E aí diz a ele assim: olha, trabalha mais 7, que aí eu te dou Raquel também. Então, irmãos, ele, podemos dizer que ficou aprisionado. Ele ficou ali naquele contexto durante 7 anos. Talvez então você esteja passando por algum aprisionamento
do inimigo com um propósito de Deus. Talvez você esteja em alguma vizinhança que você não queira, talvez você esteja num emprego ou num desemprego que você não queira, talvez em alguma circunstância que você não deseje, mas é momentâneo. Você foi colocado ali naquela situação, aprisionado, talvez sentimentalmente, espiritualmente ou até mesmo fisicamente, mas Deus tem um propósito para isso. Mas o fato é que às vezes soldados podem ser aprisionados pelo inimigo. E se nós fôssemos lançados em prisões por sermos cristãos, irmãos, se nós hoje, aqui no nosso país, se nós fôssemos lançados em prisões, será que nós seríamos livres ainda assim? Porque Paulo estava em prisão, mas ele era livre. Paulo afirma que há liberdade em Cristo Jesus. Então Paulo, em certa vez, está em Atos, ele e Silas presos os dois, acorrentados, e lá pelas tantas da noite, os dois cantam louvores a Deus. Quem, irmãos, pode fazer isso, senão alguém que é livre? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ainda que você esteja numa prisão, ainda que você esteja em casa, ainda que você esteja, talvez, muitos internados, isolados, ainda que você esteja nessa situação, você é livre. Você pode ser livre por Jesus. Então é algo para nós pensarmos também. O testemunho de Paulo nos mostra que nada nos impede de sermos livres, nem mesmo prisões, nem cadeias, nem circunstância alguma. Um soldado aprende a suportar coisas terríveis, porque há um objetivo maior a ser alcançado. Se um soldado for aprisionado pelo inimigo, ele pode ser torturado, ele pode ser maltratado, privado de comida, mutilado, pode até morrer. Mas esse soldado, se ele tiver certeza da sua missão, ele vai até o fim, porque ele sabe que há um objetivo maior a ser alcançado. O soldado que é soldado mesmo, que é fiel, ainda que ele seja preso pelo inimigo, ele não dá o braço a torcer, porque ele sabe que o que está em jogo é a libertação da sua nação, não é? Como nós temos o exemplo dos judeus que foram aprisionados literalmente pelos nazistas. Mas, irmãos, o verdadeiro soldado sabe que há um objetivo maior, como também foram todos os outros, os aliados, para livrar, o mundo dos nazistas e seus aliados. Eles sabiam que havia um objetivo maior a ser alcançado. Então nós precisamos ter isso em mente também, irmãos. O versículo 10 diz: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Paulo diz: olha, por isso mesmo, eu suporto todas essas coisas, por causa disso tudo, por causa dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação. Então Paulo sabia, há algo maior, há um objetivo maior, eu estou lutando para que outros sejam salvos em Cristo Jesus. Esse é o comportamento do verdadeiro soldado, do soldado fiel. Mas, como eu disse, para a fidelidade, para essa tenacidade, essa firmeza, há condicionantes, há condições. Paulo diz no versículo 11 ao 13: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Há então condicionante: se perseverarmos, se nós formos firmes, se nós prosseguirmos, há condicionantes nisso tudo. Então a aliança que temos com Cristo e entre nós, irmãos, é o que nos une, é o que nós vamos celebrar aqui hoje. A aliança, vamos celebrar a ceia do Senhor,
a celebração da nova aliança. Então, de nada adianta para uma tropa as divisões, contendas, não adianta de nada. Os versículos 14 ao 16, recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em piedade ainda maior. Imagine se faz diferença para uma tropa, para os soldados que estão ali, para alcançar um objetivo, se um tem partido ou não, se um torce para time A ou B. Tudo bem que o A é o Flamengo, mas tem alguma importância se torce para o A ou para o B? Brincadeira. Não faz diferença nenhuma, irmãos. A tropa, há soldados de diversos jeitos, de diversas convicções. Na tropa há pessoas diferentes que pensam de maneiras diferentes. Mas qual é o objetivo dela, irmãos? É avançar, é cumprir, como Paulo disse, o desejo daquele que o arregimentou. Então o que interessa para o bem da tropa é se o soldado é treinado, ou seja, se o soldado sabe atirar, se o soldado tem habilidades, em primeiros socorros. É o que importa. O que importa, irmãos, para nós é se você foi habilitado por Deus para toda boa obra. Como ele diz no versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se o soldado não souber manejar o fuzil, irmãos, que utilidade ele tem? Então, o que importa na tropa, para nós soldados, é que nós tenhamos o mesmo objetivo do que nos une, que é Cristo Jesus, o sangue de Cristo. Falatórios inúteis não tem serventia alguma, como Paulo diz, a não ser corroer o ânimo da tropa, versículo 17 e 18. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que essa ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Veja que esses falatórios inúteis, todas essas coisas, são como um câncer que corrói o ânimo da tropa. E é isso que Satanás tem procurado fazer: minar discórdia, facção, a dissensão, para que haja esse desânimo entre os soldados e o objetivo maior não seja alcançado. Paulo chega a dizer que esses não são dignos de serem comparados a fiéis, irmãos. São como se fossem infiéis. E para o soldado fiel, aquele que é firme, o firme fundamento permanece. Se não tiver o firme fundamento, ele não luta, que é o versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, o firme fundamento do soldado permanece. Ele sabe que é selado com o Espírito Santo. Deus conhece os seus soldados. Então, irmãos, é preciso cuidado. Como Paulo alerta aqui, você lê depois os versículos, é preciso cuidado para não cairmos nas artimanhas do inimigo. É preciso cuidado para não cairmos nas ciladas. Ele diz aos irmãos que é necessário voltar à sensatez. É necessário, irmãos, ponderar, como ele disse, e voltar a ter o sentido, o juízo restabelecido. Às vezes, irmãos, na tropa, na batalha, quando o cara se enfrenta com aquilo ali, ele tem um choque de realidade, como foi o desembarque dos aliados ali na Normandia, com aquele monte de explosão, com aquele monte de tiro. Eu duvido que nenhum deles não tenha surtado ali naquele momento, que viu um cara sem cabeça, outro sem perna, sangue para tudo quanto é lado, e ele deve ter ficado surtado ali. Nesses momentos, irmãos, é necessário que alguém dê uma sacudida, um choque de realidade no cara, para que ele volte à sua sensatez.
Os últimos dias que nós vivemos, irmãos, já são difíceis o suficientes, mesmo se não fizermos nada de errado. Ainda que a gente faça tudo direitinho, os últimos dias já são difíceis o suficiente. Paulo diz que os homens, nos últimos dias serão jactanciosos, serão arrogantes, serão dias difíceis, irmãos. Então, se o combate já está difícil, se nós fizermos tudo certinho, se nós dificultarmos as coisas, como vamos avançar? Então, nós precisamos, como soldados, permanecer na sã doutrina. Para a gente encerrar, no capítulo 3, versículo 14 ao 17, ele diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós temos que permanecer na sã doutrina para sermos aprovados por Deus, para sermos úteis na causa, na batalha, nos dias, no contexto que estamos vivendo. Irmãos, nós não somos soldados comparáveis a de nenhum outro exército. Nenhum outro exército nesse mundo tem soldados comparáveis a nós. Sabe por quê? Não é porque você é bom, é porque o nosso general é incomparável. Eu disse no início, nós louvamos aqui, nosso general é Cristo. Ninguém tem esse general, só o povo de Deus. Então nós precisamos ter isso em mente, mas o nosso general é exigente. E somente os que perseverarem, os soldados fiéis, vão poder dizer, como Paulo disse, a sua célebre frase, que está no versículo 7 do capítulo 4. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que você então, irmãos, sejam como Paulo e Timóteo, soldados honrados, e perseverem. Amém?